Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que o irmão esteja assistindo essa nossa conversa à luz da doutrina espírita que nós vamos tratar nesse momento. Nós vamos fazer algumas considerações sobre um tema que aflige toda a humanidade, sempre afligiu historicamente desde os tempos bíblicos, desde antes de Cristo até os dias atuais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade e como que a doutrina espírita pode nos auxiliar na condução desse tema, na gestão desse tema que aflige a todos nós, né? A definição de ansiedade é, pelo dicionário, um estado de apreensão, né, medo, provocado por uma situação desagradável ou perigosa que nós imaginamos que vai acontecer ou que de fato vai acontecer, né? Essa palavra é de origem latina e significa angústia, perturbação, pouca vontade, sufocado, entre outros. Na concepção de Freud, o psicanalista, a ansiedade é uma espécie de sistema de alarme que nos previne do perigo quando certas ideias estão a ponto de alcançar a expressão consciente. De alguma forma, nós podemos dizer que temos aquela ansiedade normal, né, que nós convivemos por essas definições e que são até úteis, né, mas quando isso foge do controle, isso torna-se uma patologia. Popularmente, nós costumamos dizer que a ansiedade é um excesso de futuro em nossas vidas e a falta de presente, quando nós estamos mais preocupados com o que vai acontecer e nos desligamos do presente. Em situação normal, nós já vivíamos essa ansiedade sobre as tensões da nossa vida cotidiana e podíamos dizer que nós tínhamos uma ansiedade considerada normal, né? Um normal entre aspas. Com o advento da pandemia do Covid-19, desde março de 2020, a gente tem uma sensação que a nossa ficha foi caindo aos poucos, né? E de repente nós tivemos consciência de que estamos vivendo uma verdadeira guerra contra um inimigo invisível que ataca a todos de uma forma de uma forma invisível, né, em todos os lugares do mundo, né, onde vivemos. Então é uma guerra diferente porque nós, com os nossos olhos humanos, não enxergamos esse inimigo, mas ele está presente aí em todos os lugares, né? Numa guerra, nós precisamos tomar os cuidados básicos, né, de preservação da vida, seguindo as recomendações das autoridades competentes. No caso do momento, as recomendações da Ordem de Saúde Pública, né, baseadas aí na ciência e outras pesquisas. Novos hábitos, novas rotinas, são imposições que devemos nos adaptar rapidamente para seguirmos em frente, cumprindo a nossa missão terrena. Com tantas notícias da imprensa e de familiares e amigos do nosso ciclo de amizades, né, que foram atingidos pela pandemia, alguns que desencarnaram, os motivos de preocupação são a pauta do nosso dia a dia. E aí, nas profundezas do nosso ser, surge uma pergunta que não quer calar, né? Serei ou seremos atingidos pela pandemia? E isso, se atingidos, né, isso causa uma ansiedade real, uma percepção de um perigo que de fato existe. Ou seja, além das dificuldades da nossa vida cotidiana, temos uma realidade nova. E aí surge ainda uma outra pergunta. Podemos morrer ou desencarnar antes da hora? Será que essa pandemia vai nos provocar o desencarne ou a morte? A esse respeito, nós vamos buscar na doutrina espírita, mais precisamente em O Livro dos Espíritos, uma resposta a essa questão. Na questão 853 do Livro dos Espíritos responde de alguma forma essa indagação. Allan Kardec perguntou aos espíritos, fez a seguinte pergunta aos espíritos:
Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso aí uma fatalidade? Bom, antes de responder a pergunta, vamos só uma pequena definição de fatalidade, né? Fatalidade é aquilo que o destino, aquilo que a gente não pode escapar do destino, que vai acontecer de qualquer forma. Bom, agora vendo a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Ou seja, chegou a hora da morte, ninguém consegue fugir desse momento. Mas aí Allan Kardec aprofundou um pouquinho mais essa questão e perguntou de novo. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E o que os espíritos responderam? Não, não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Bom, a esse respeito nós vamos citar um exemplo bem recente, né, que foi aquele acidente com os jogadores daquele time chapecoense lá do sul, né, lá de Santa Catarina. Vamos dizer que foi o caso do avião da Chapecoense, que foi um fato ocorrido no dia 29 de novembro de 2016. Entre tripulantes e passageiros, haviam 77 pessoas a bordo. Esse avião ele caiu, né, por um motivo técnico, e nessa queda nós tivemos 6 sobreviventes, né? Sendo que um desses 6 chegou a voltar, ele voltou a jogar futebol. Mas aí o que nos chama atenção para essa questão 853 é o seguinte, que teve um sobrevivente de nome Erwin Tumini, que estava nesse voo, né? E ele foi um sobrevivente, como eu disse. E só que dessa feita, no dia 2 de março agora desse ano, de 2021, ele se envolveu em outro acidente, né? Foi um ônibus em que ele viajava, que caiu lá em algum lugar, e desse ônibus morreram 21 pessoas. 21 pessoas que estavam no ônibus morreram. E ele, esse Erwin, ele teve apenas pequenas escoriações. E ele voltou ao trabalho, como o seu novo trabalho é piloto de avião. Então observem que ele sobreviveu 2 vezes, né, de um acidente, né? Então isso pode reforçar um pouco essa resposta que os espíritos deram para Allan Kardec. Bom, continuando ainda, a resposta da questão 853, os espíritos responderam ainda. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por ter-lhe sido isso revelado antes da sua encarnação, quando escolheu sua vinda para cá. E algumas pessoas, alguns familiares, nós podemos afirmar com certeza que têm nos dito que sentem o pressentimento, né, de que seu desencarne está próximo. Isso não é para nós novidade, não é? Ainda que a resposta a essa questão seja taxativa e bem direta pelos espíritos, a doutrina espírita nos ensina também que nós temos o livre-arbítrio que pode modificar esse momento do nosso desencarne. E esse livre-arbítrio também nos leva a utilizar o nosso patrimônio físico, ou seja, o nosso corpo físico, né, com maior ou menor cuidado com as suas necessidades específicas, o que pode gerar um gasto, vamos dizer assim, correto, equilibrado, ou um gasto excessivo da nossa vitalidade orgânica, ou vamos dizer assim, energia vital. Fica fácil de entender que a pessoa pode danificar o seu corpo físico, encurtando o seu tempo de vida orgânica em relação ao seu potencial de validade. Só isso já poria, talvez, por terra a teoria de que ninguém morre antes da hora. Mais uma vez, vamos buscar esclarecimentos em O Livro dos Espíritos na questão 952. Allan Kardec perguntou aos espíritos: comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito
as transformou em verdadeiras necessidades físicas, e o que os espíritos responderam a ele? É um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele uma falta de coragem, uma certa bestialidade e, além disso, o esquecimento de Deus, que seria a falta de obediência às regras de sobrevivência. No nosso caso hoje, seria não seguir as recomendações, né, de saúde pública, de sair com máscara e frequentar ambientes aglomerados desnecessariamente e outras coisas. Em complemento a esse tema, vamos buscar também nas obras complementares da doutrina espírita, no livro Nosso Lar, de autoria espiritual de André Luiz e psicografia de Chico Xavier, onde temos o relato do próprio André Luiz, que foi surpreendido ao chegar no mundo espiritual, né, após o seu desencarne, com a afirmativa: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E ele estranhou muito isso, né? Eu, suicídio? Peraí, eu era um trabalhador, um médico dedicado, né? Bom, então ele está se referindo ao suicídio inconsciente, caracterizado nas pessoas que levam um estilo de vida que ocasione a redução das forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do corpo físico para cumprir a sua missão na encarnação. Foi o caso de André Luiz. Também são exemplos de suicídio inconsciente: beber desmedidamente, fumar, fazer uso de drogas e outros excessos e descontroles emocionais. Muito bem, meus irmãos. Então, como nós dissemos no começo, a ansiedade é um tema antigo, né, que afeta a humanidade, que preocupa. E já na Bíblia, nós temos algumas passagens que registram isso. No livro dos Salmos 13.2, há uma citação: até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Isso está lá no livro dos Salmos 13.2. Em Isaías 41.10, temos outra citação: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então aí é a pessoa aflita e o profeta respondendo, né, que Deus está com ele, que Deus está fortalecendo, está dando a ele forças, né? Outra passagem, Pedro 5.7, seria: lançando sobre eles, quer dizer, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E ainda em Provérbios, falando sobre a terapia, né? Em todo tempo, ama o amigo, e para a hora da angústia, nasce o irmão. Ou seja, aquele amigo na hora da necessidade vira um irmão, né? E finalizando essas passagens bíblicas, né? A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então observem que já na Bíblia havia uma preocupação dos profetas a respeito da ansiedade das pessoas. E a doutrina espírita também tem algumas citações a esse respeito, né? Vamos ver algumas. Aqui foi colocado um texto de Mateus, né, de 6:25-34, que nos convida, que Jesus nos convida a viver o hoje, a viver o presente. A citação é a seguinte: nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Palavras de Jesus Cristo. Allan Kardec comenta essa passagem do Novo Testamento com as seguintes colocações: não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca nos deixa ao abandono, os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu turno, trabalhem. Ou seja, Allan Kardec analisa que essa citação de Jesus não significa comodismo, não significa ficarmos parados aguardando as coisas acontecerem, né? Significa que nós temos que fazer a nossa parte, que nós trabalhemos. Que nas dificuldades da vida, façamos também o uso da prece. A prece nem sempre nos acolhe com um auxílio material, mas ela inspira as ideias com que se encontramos, com as quais vamos encontrar os meios
para sair da dificuldade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 27, item 8. Deus conhece as nossas necessidades, isso aqui ainda é a continuidade dos comentários de Allan Kardec, e a elas provê como for necessário. E aí, uma outra citação de Joana de Ângeles no livro de Momentos de Saúde, fazendo um apelo para que nos libertemos do passado, daquele passado que nos traz ansiedade, que nos traz angústia por lembrarmos aqueles momentos ruins que passamos. O planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. A criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal. Ou seja, que não fiquemos comentando aqueles atos desagradáveis, aqueles momentos ruins que nós tivemos no passado, porque todos nós tivemos essas passagens, seja no nível dessa encarnação ou de outras, né? Ou como diria a psicologia, no nível consciente ou inconsciente. Então vamos nos libertar vamos tentar esquecer essas passagens infelizes, porque isso só vai prejudicar a nossa saúde, isso não vai contribuir para mais nada. O passado é o passado, né? Vamos viver o presente, no otimismo. Ele diz a mentora, eles não te abandonarão enquanto não os deixe. Nós temos um exemplo que é citado numa das palestras aí da doutrina espírita, de dois prisioneiros de guerra, né, que eles estiveram numa guerra juntos, foram feitos prisioneiros, né, e 20 anos depois eles marcaram um encontro, né, e um chegou para o outro falando, olha, até hoje eu sinto aqueles horrores que nós passamos naquela época. E é como se eu revivesse aqueles momentos todos os dias, né? Aí o outro colega dele, que teve outras atitudes, diz o seguinte, olha, então na realidade, eu já com um pouco de esforço, eu me libertei daquilo e vivo a minha vida, deixando aquilo como coisa do passado. Na realidade, creio que você ainda está lá, preso. Você não se libertou daquele campo de prisioneiros onde nós passamos. Então, procure fazer um esforço que sua vida vai mudar. Continuando ainda nessa linha. Esforça-te para desconsiderar as ocorrências desagradáveis e perturbadoras. Então, meus irmãos, isso aqui é um apelo para que nós deixemos para trás aquelas experiências que nós julgamos que foram desastrosas ou foram infelizes para nós, né? Sigamos em frente. Jesus, nosso guia e modelo, também fala sobre a ansiedade, né? Tem uma passagem de Lucas 8, 22 e 24 que ilustra bastante essa passagem. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. E entraram num barco, né? Embarcaram e partiram para fazer a travessia desse lago, né? Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Jesus estava precisando de um pequeno descanso, né? Então ele adormeceu. E nessa travessia, o que aconteceu? Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Ou seja, começou a entrar água no barco, né? E todos eles corriam perigo. Os discípulos, embora sendo navegadores experientes, se apavoraram e foram acordar Jesus, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Jesus se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Feito isso, Jesus indagou aos discípulos, onde está a sua fé? Porque se apavoraram, né? Então, é o momento de nós fazermos também, nessa tempestade que estamos atravessando, essa pergunta a nós mesmos, né? Onde está a nossa fé? Por que perdeu o controle? Por que essa ansiedade, né? Então, comentários de Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, né, sobre essa passagem do Evangelho. Diz Emmanuel o seguinte, a tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. No momento atual,
nós não podemos deixar nos abater, né? Porque nós somos os, digamos assim, os discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Então, essa tempestade não deve perturbar o nosso ânimo, né? Ao ponto de perdermos o controle. O estado de alerta é necessário, mas não perder o controle. Desorientados ante a fúria dos elementos do vento e da tempestade, os discípulos socorrem-se de Jesus em altos brados. Bom, isso nós podemos fazer o mesmo, nós somos humanos, nós somos seres em evolução, né? Então, na hora do desespero, vamos recorrer a Jesus. Não temos nenhuma dificuldade de fazermos isso através da prece, através da nossa fé. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. Nós estamos lendo aqui, meus irmãos, o comentário de Emmanuel, né, sobre essa passagem. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Então, nas nossas tempestades, não vamos perder a confiança em Deus, a confiança em Jesus, a confiança em nós mesmos. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. E o nosso tempo é agora, é hoje, no momento que estamos passando. Se há ensejo para o trabalho e descanso na nossa vida, do plantio e colheita, revelar-se-á também, igualmente, a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações que se conjugam, né, para o bem-estar de normalidade, para o mar calmo, né? Essa pandemia para nós é uma tempestade, né? E ela tem uma finalidade justa que a providência divina sabe qual é. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão de aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso seria impossível aferir valores. Então esses momentos difíceis, meus irmãos, são momentos de prova. Como um aluno na escola fazendo uma prova para ver como é que ele se comporta, né? E o nosso momento é esse, é hoje, não é? Inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro sempre vem, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida essa dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? Essa aí então é uma passagem que foi tirada do livro Evangelho por Emmanuel, de autoria de psicografia de Chico Xavier, né? Continuando ainda: e outros obstáculos sobreviverão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então nós estamos no mundo de provas e expiações e podemos dizer que essas pandemias são cíclicas e nós vamos passar por elas até que nós estejamos aptos a dominar, a nos educar e a não entrar em pânico, né? A vencer serenamente como um aprendizado de vida. E aí continua Emmanuel, né? O que significa então essas palavras? Elas podem ser assim compreendidas em resumo, né? Nas tempestades da vida, ajuda-te que o céu te ajudará sempre. E ele ainda reforça esses ensinamentos ao nos dizer: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Está lá em Lucas 9, versículos de 9 a 11. Portanto, meus irmãos, a ansiedade, essa ansiedade descontrolada, ela surge quando um desses fatores ocorre, né? A falta de confiança na providência divina, ou a falta de confiança em nós mesmos, né? Ou pela conjugação desses dois fatores, né? Quando nós estamos perdidos, né? Com a autoestima baixa, sem acreditar em nós mesmos e sem fazermos uso da confiança que nós deveríamos ter na providência divina. E ainda continuando as orientações de Jesus, né, sobre a ansiedade, diz ele: busquemos esse reino de Deus em nós mesmos, né? Façamos o máximo ao nosso alcance, confiemos na providência divina e em nossa própria capacidade. Portanto, nesse momento, tomemos todos os cuidados de proteção recomendados, mas procuremos nos amparar na providência divina.
E com isso a nossa ansiedade ficará dominada, ela vai nos deixar em paz, né? Nós teremos então uma vida mais equilibrada. Somos nós que devemos dominar essa ansiedade. E com as orientações de Jesus, nós estaremos no caminho certo, né? E concluindo esse papo que nós iniciamos, o livro chamado Pão Nosso de Emmanuel nos traz também uma outra mensagem muito importante. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita o bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não se esqueça, porém, de que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Nós somos seres imortais, não somos algo que se perde, nós sempre vamos existir de uma maneira melhor, porque o Espírito nunca retrocede, né, meus irmãos? Nunca retrocedemos, caminhamos sempre para a frente e que nós não precisamos ficar com medo do futuro. Certamente nós seremos melhores que amanhã, se tivermos confiança em nós mesmos e vamos dizer, a certeza de que somos filhos de Deus. Procuremos o hábito da oração, que ela sempre nos conecta com Deus, um ser superior, que transcende a esse mundo. A confiança em Deus que comanda o nosso barco, né? Por mais que ele esteja à deriva, e parece que no momento temos essa sensação que ele está à deriva, né? E vamos entregar essa ansiedade a Deus. E busquemos essa paz interior, que é o nosso ponto de equilíbrio. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós. E muito obrigado pela oportunidade.